Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante pra gente. Bahia sobe, gente, no ranking da CBF que foi revelado no dia de hoje. É um tipo de levantamento que é feito muito mais para poder massagear ego do que para qualquer coisa, né? Mas que faz a diferença aí, sem sombra de dúvidas também, na hora da composição das competições, né? Hoje tem um peso até um pouco menor do que já teve em outrora, mas ainda tem um peso que é importante de ser enfatizado, de ser destacado. Em primeiro, o Flamengo, né? E aí tem os pontos de acordo com as competições que são disputadas. Segundo, Corinthians. Terceiro, Palmeiras. Quarto, temos o Atlético Mineiro. Em quinto, São Paulo. Em sexto, Fluminense. Em sétimo, Botafogo. Em oitavo, o Atlético Paranaense. E em nono, aparece o Bahia. O Vasco aparece em décimo, tá? Bom, a divulgação foi feita nessa quarta, né? Nesse dia 24. E esse ranking aí é o definitivo até o final do próximo ano, tá? Como eu disse, já teve um peso muito mais significativo, muito maior o ranking da CBF. Mas ainda assim é algo que, sem sombra de dúvidas, acaba sendo importante para poder balizar nível de investimento, credibilidade de times e outras coisas mais, né? Agora, para você poder estar na Copa do Brasil, conseguir ali avançar em competições mais relevantes, o que no final das contas importa é você estar vivendo um bom momento, estar na primeira divisão, isso daí vai facilitar muito sua caminhada. Mas é isso, o Bahia aparece em nono lugar, com pontuação próxima ali a do Atlético Paranaense, que agora voltou para a primeira divisão. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, Belintani na CNN Esportes falou sobre como o Sheik, né? Khaldoum Mubarak e Mansur Mizaed Al-Narian, os Sheiks aí, tem avaliado o projeto do Grupo City no Bahia em entrevistas para a CNN Esportes. Vamos ver o que ele disse. O Belintani e o Sheik tá satisfeito com o Bahia? Ele já foi lá comer um acarajé, eu acredito ele já que foi sim. lá, que mais que a gente pode, um vatapá, visitar a Baía de Todos os Santos, se deslumbrar com aquela beleza que é o litoral baiano, ele já teve por lá. O com acarajé deve funcionar de algum jeito, né? Então, uma mistura maravilhosa, então, né, rapaz? Eu acho que estão felizes, sim, estão satisfeitos. Tem desafios, né? Tem desafios. Eles escolheram um clube que tá fora do eixo Rio-São Paulo, em uma cidade que tem um PIB per capita muito menor do que Rio São Paulo, uma divisão de base que não tem competições no mesmo nível do que tem Rio e São Paulo, por exemplo, então demora mais para formar o jogador, mas eu acho que dentro da perspectiva do que foi o preço do negócio, do resultado que a torcida está dando em termos de presença, o Bahia hoje é o quarto maior público do Campeonato Brasileiro. Então isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então eu acho que no geral sim, muito satisfeitos, mas sempre é preciso melhorar, né? É preciso estar mais próximo, é preciso gerar mais receita, porque o investidor ele sempre, se ele estiver satisfeito, ele vai dizer que está mais ou menos. Se ele estiver um pouco satisfeito, ele vai dizer que está um pouco para cima, mas nunca vai dizer que está completamente satisfeito, porque senão, de certa forma, ele vai acabar com essa mobilização necessária, que é a mobilização da própria torcida para também ajudar o projeto, né? Faz parte do jogo, digamos assim, né? Quero falar com você também sobre o Esquadra, o seu... Bom, amigos, é isso. Belintani é um cara que tem muito respaldo, inclusive com os próprios Sheiks, né? Ele, vale recordar, até viajou para Manchester para poder acompanhar um jogo. Se eu não estou enganado, foi o jogo contra o Atlético de Madrid, Manchester City, Atlético de Madrid, para ter a oportunidade de dialogar, de conversar com o Khaldoum Mubarak, né? E ali, naquela ocasião, naquela oportunidade, ele facilitou o processo de acordo entre Bahia e City Football Group. Então, hoje ele não deve manter um contato tão frequente, constante com os Sheiks, mas a análise e a avaliação é feita aí de acordo com os resultados, que para as metas estabelecidas até aqui são bons. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje. A gente fez uma live recentemente aqui no canal com Bruno Garcês. E nessa live tivemos algumas indicações. O propósito dela foi esse, né? Ele analisou Christian Oliveira, ele falou sobre a Libertadores, mas no final das contas a gente fez a live com o intuito de trazer indicações destacadas dentro do futebol sul-americano. Porque, para quem não sabe, Bruno Garcês é especialista em futebol sul-americano, tem um canal chamado Sudaca Brasil, que é muito bacana, muito legal, e sempre que eu posso eu venho aqui e indico. Ele é um grande especialista, se aprofunda no futebol sul-americano, não vê apenas os jogos,
por mais ser difícil ver muitos dos jogos, principalmente das ligas mais periféricas, liga peruana, boliviana, equatoriana, ele tá ali sempre acompanhando, a venezuelana, sempre vendo. Mas além disso, ele também tá estudando e esses levantamentos são feitos no canal dele, por isso que eu indico bastante. E aí eu falei, Gacei, seleciona os melhores nomes, o Bahia hoje tem condições de dar um passo um pouco maior, de fazer investidas mais altas. A gente já faz live com o Gacei há muitos anos, desde 2020, 2021, e naquele momento ele tinha que ver ali jogadores que o time, o Bahia no caso, ia poder investir até certo ponto, e esse ano a gente tem um pouco mais de autonomia estando vinculado ao Grupo City. E aí ele trouxe, quando eu falei de lateral direito, o primeiro nome, o Filipe Loyola, que é o lateral direito do Independiente, o Rei de Copas, time da Argentina, 25 anos de idade, que surgiu e se destacou como um volante e depois foi para a lateral e lá saiu muito bem. Tem sido convocado para a seleção chilena com frequência, tem sido aproveitado como titular e atuando como lateral direito. Ou seja, jovem ainda, tem lastro para poder evoluir e é versátil. Atua muito bem na lateral direita, que é uma posição hoje carente no Bahia com a saída de áreas. Tem características defensivas, afinal de contas se destacou ali como um primeiro volante camisa 5. E ainda pode jogar como volante, ou seja, entrega essas variações de jogo. Dentro do perfil do Bahia, um nome que faz muito sentido, né? Os números dele, inclusive de gols, de participações e tudo mais, são relevantes para um lateral barra volante, né? Então, o questionamento que vem à minha mente é por que não viabilizar um acordo, já que um time como o Santos tem avançado por Filipe Loyola? A última informação que saiu foi essa informação do Sebastião, que cobre de perto, o jornalista que cobre de perto a equipe do Independiente, falando que o Santos vai pagar 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, líquidos, para poder contratar Filipe Loyola junto à equipe do Independiente. Ele quase foi para o futebol europeu, essa ida acabou sendo frustrada, não aconteceu. Permaneceu no Independiente e rendeu mais uma vez nessa temporada em alto nível pelo Independiente. Filipe Loyola, pesquisem esse nome, vejam no YouTube. Eu sei que o DVD muitas vezes acaba mascarando muitas coisas, porque obviamente eles só vão selecionar os lances bons, positivos, mas vale a pena acompanhar de perto, analisar o cenário e suscitar essa discussão que eu estou suscitando aqui agora. Se o Santos tem capacidade de ir adiante, mesmo com todas as suas limitações financeiras, teve que fazer um bolo ali, amarrar as coisas para poder levar Tassiano e perdoar a dívida do Bahia por Jean Lucas, e aí tem o valor do empréstimo de João Paulo para poder conseguir desenvolver um acordo. Se o Santos, com todos esses problemas, tá avançando por Filipe Loyola, o Bahia pode muito bem. Então, assim, é um vídeo que eu acho que dificilmente vai chegar em quem deve, acho que dificilmente vai ter o apelo que deveria, acho que dificilmente vai propagar algo positivo adiante, mas eu tenho que cumprir o meu, que eu julgo ser a minha responsabilidade aqui também, de cobrar construtivamente e querer coisas melhores para o Bahia. Se a lateral direita é um anseio, é uma posição que precisa de reforço, é uma posição que hoje está carente porque a gente só tem Gilberto e a gente mira um cara que tenha características defensivas e seja mais jovem, eu acredito que o nome de Filipe Loyola atende a esses pré-requisitos. Atende bastante a esses pré-requisitos, tá? Então, tem os critérios do City, questão de valores, eles são cuidadosos com várias questões e tudo mais, mas assim, dá pro Bahia viabilizar um acordo como esse, cara. Não seria nenhum absurdo viabilizar um acordo como esse, e é uma contratação que, como eu já falei, faz muito sentido. Então propaguem, por favor, difundam esse vídeo. O Bahia tem a capacidade de atravessar esse negócio, e eu espero que tome a iniciativa de atravessar e, caso tente, realmente consiga, tá? Amigos, é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e fala nos comentários o que você pensa, o que você acha que é extremamente importante para o crescimento do nosso canal. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?